Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui com mais um vídeo. E dessa vez o prometido vídeo, ou melhor, a prometida saga de Alpha Tail. Exato, essa U que muitos conhecem principalmente pelo Error 404, King of Multiverse e essas coisas aí. Contudo, essa U é muito mais que o Error 404, muito mais que o King of Multiverse. E na verdade ela contém uma história muito grande por trás, e é exatamente por isso que eu demorei tanto para trazer esse vídeo. Porque demorou primeiramente para eu conseguir um lugar onde eu posso ler a história e entender, porque é sério, o Alpha Tail tá muito confuso e eu não sabia onde eu encontrava para ler. Eu precisei de um post que explicava Alpha Tail pelo menos até um certo incidente, e o resto eu vou me virar para encontrar, porque o resto já tá mais fácil, digamos assim. O ponto é que Alpha Tail é uma U muito complexa, com alguns furos de roteiro, sim, realmente. Porém é uma U muito grande e etc. E demorou bastante para eu conseguir trazer esse vídeo. Mas, sem dúvidas, a maior motivação para conseguir trazer Alpha Tail foi o Error 404, já que eu literalmente não consegui achar um vídeo que explicava o Error 404 sem a pessoa, no mínimo, não entender uma coisa. Porque, tipo, o Error 404 existe, sim, ele existe, mas para entender ele você tem que saber todo o contexto de Alpha Tail. Se você não saber, você não vai entender, esse é o problema. E por conta disso eu decidi iniciar toda essa saga com o intuito de, basicamente, começar a explicar todos esses Sanses que por muitos são considerados os mais fortes de todo o multiverso. Mas é basicamente isso. E o que é Alpha Tail? Bem, não tem muito como explicar isso brevemente, então assista essa saga, porque eu vou explicar semanalmente, basicamente, a história dessa U. Então, vamos nessa! Bem, essa história começa na guerra de humanos e monstros, sendo protagonizada inicialmente por uma garota que acho eu que é uma monstra, e que ela tá em uma guerra no ano de 1989, e a guerra estava em um momento muito crítico. Contudo, essa garota estava vasculhando por seus pais, mas enfim, ela se depara com eles, e tudo que ela percebe é que eles morreram enquanto viviam no amor. Ela pegou a mão de seus pais e se escondeu em um bunker abandonado. Ela estava sem família, sem esperança. Parecia que a guerra acabaria em breve. Os humanos logo tomariam tudo dos monstros, e toda a esperança parecia perdida para essa jovem. Isso até que ela notou um peixe morrendo em um aquário não muito longe de onde ela estava. Então, por conta disso, ela decidiu começar a construir equipamentos para abrigar peixes, e começou a levar todos os peixes mortos de volta para o subsolo, que era onde estava o laboratório dela. Aparentemente o subsolo estava abandonado por conta da guerra. Aparentemente não sei se os monstros viviam lá e na guerra eles saíram, ou se era só um subsolo que ela descobriu antes, mas o ponto é que ela tinha lugar de sobra para fazer seu laboratório e fazer suas armas. Ela começou a construir mais e mais até que seus dedos e mãos nem puderam mais aguentar, mas ela soube que tinha que continuar. Depois de um tempo foi lido que a máquina de transfusão estava completa. Ela então colocou um peixe em uma das localidades e deixou descansar por uma hora, até voltar para o campo de batalha e tomar sua determinação dos humanos mortos que ela poderia descobrir e descobrir. E uma vez ela estava de volta e começou a despejar determinação na máquina. Ela ligou a máquina e então criou a Undyne. Resumidamente, a garota basicamente estava querendo reviver um monstro que ela havia achado morto, basicamente. E por conta disso, ela estava usando determinações que ela pegava dos humanos mortos, e nisso ela conseguiu criar a Undyne de Alpha Tail. Então, a garota ordenou que Undyne derrubasse tudo no campo que não fosse um monstro ou não se parecesse com um. E Undyne começou a massacrar todos os humanos, vencendo totalmente e virando contra a maré da guerra. Os humanos foram deixados maltratados e espancados. Aquela garota, com seus experimentos, conseguiu virar o cenário da guerra e fazer o peixe que ela reviveu com determinação de humanos mortos literalmente conseguir destruir batalhões e batalhões de humanos sozinhos. E o Asgore enfim disse para os humanos nunca mais voltarem e para voltarem para suas casas. E nisso, a guerra acabou.
Enfim, após a batalha, a garota ganhou um prêmio e ela sonhou que futuramente ela seria uma cientista real para o subterrâneo. Era uma posição que ela não se sentia confortável, mas ela acabou se tornando ocasionalmente. 24 anos depois, após muitos fracassos, Alphys trabalhava com a garota, e a garota acabou meio que demitindo Alphys por conta do seu jeito meio tímido e que ela achava a atitude de Alphys bem desajeitada. Contudo, às vezes ela se questionava por que ela não estava lá em cima. Ela não tinha feito os monstros vencerem a guerra? Então por quê? Por que ela ainda era só uma cientista real? E logo, ela começou a querer ser a rainha dos monstros. Contudo, com o tempo, Toriel começou a ficar muito doente em sua gravidez, e o Asgore, desesperado com tudo aquilo, implorou a garota, que era cientista real, para ela conseguir fazer a Toriel ficar bem e que tudo desse certo, porque a Toriel estava realmente muito mal. A garota disse que não tinha nada a temer e que a Toriel estava em boas mãos e que tudo daria certo. Contudo, ao mesmo tempo, o cargo de rainha estava sendo reivindicado, por conta exatamente do risco de Toriel morrer ou no mínimo não estar mais em condições de assumir o cargo futuramente. 5 meses depois o parto ocorreu, mas a rainha morreu nele. E a criança, que seria Ezreal, acabou tendo o mesmo destino logo em seguida. Enfim, nesse caso, Asgore estava com o coração partido e quebrado. Ele não tinha como escapar de sua depressão profunda e não tinha como liderar o reino como antes. A garota então veio oferecendo ao rei conforto e um pouco de chá também, mas não foi o bastante e dias depois, Asgore morreu por conta de sua tristeza grande. Depois de eventos tão horríveis, o reino entrou em um período sombrio, conhecido e registrado como Dias Grimmer. Mas, com coisas tão terríveis acontecendo, quem poderia liderá-los? Quem guiaria o reino? Enfim, a garota decidiu se designar para uma tarefa, de, enfim, se candidatar para a nova rainha do subterrâneo. A garota foi combatida por um monstro aleatório do povo, mas felizmente saiu por cima. Então ela foi feita a rainha do subterrâneo. Depois da eleição, a garota decidiu mudar seu nome. O seu nome agora era Mãe Astral. E nisso, ela tornou uma lei para todos chamá-la por esse nome. E se alguém chamasse ela de outra maneira, essa pessoa seria sentenciada a 5 anos de prisão. A Mãe Astral governou o reino com a anarquia e não tinha como impedir seu governo. Ela destruiu todos os meios de se livrar dela e fez com que qualquer um que tentasse ou ousasse tentar atacá-la tenha que passar por sua guarda Undyne. Agora, a rainha se tornou abusiva e, graças à anarquia, todos que não concordavam com ela ou a desobedecessem seriam executados, coisa pior ou até uma coisa menos pesada. Agora, nós tínhamos uma rainha, a Mãe Astral. Asgore e Toriel já haviam morrido. Ela tinha sua fiel guarda real Undyne, que destruía batalhões de humanos durante a guerra. E nisso, o domínio era completamente dela, e o que aconteceu graças a isso foi bem impactante. A Mãe Astral governou por muitos anos, mas logo a idade começou a alcançá-la e ficou claro que ela precisava de um herdeiro, e ela começou a sair para namorar, procurar parceiros que fossem dignos de ser um pai verdadeiro do possível herdeiro do trono. Mas com tantos fracassos, como ela poderia encontrar um herdeiro adequado? Então, um dia, ela se sentou à beira do rio de Snowdin e começou a relaxar, até que alguém, com uma voz desconhecida, aparentemente, perguntou se ela estava bem. Era uma voz aleatória, que anotou, e logo a Mãe Astral viu essa voz, viu quem era essa voz, e viu que era seu amigo, River Person. Exato, Riverman do Undertale, pelo que eu acho. Enfim, a Mãe Astral lembrou dele, que era uma antiga paixão que ela tinha e seu amigo de passado. Eles passaram o resto do dia conversando, saindo e se atualizando.
A Mãe Astral então perguntou a ele se naquele momento se ele gostaria de se casar com ela. E ele disse que não e que estava com outra pessoa na época. E a Mãe Astral ficou muito decepcionada e o deixou logo após o pedido. Ela ficou envergonhada, mas no geral surpresa que ninguém iria governar ao seu lado, quer dizer, era algo meio esperado de certo modo. Então, a Mãe Astral teve uma nova ideia. Ela voltou à superfície com algumas de suas forças para a aldeia humana. Enfim, ela exigiu 2 humanos de imediato. Caso contrário, ela destruiria toda a aldeia. Aparentemente, ela queria fazer um teste com esses humanos. Enfim, os humanos da aldeia basicamente cederam à ameaça e entregaram 2 humanos à Mãe Astral e ela voltou ao subsolo com eles. Bem, os 2 humanos eram Frisk e Kara. Frisk e Kara foram treinados de um jeito meio diferente um do outro. Bem, enquanto Kara foi treinada com táticas humanas e monstras de combate, e basicamente fundindo os 2 estilos de luta, Frisk meio que participava mais diretamente com a Mãe Astral de seus testes. E os testes que a Mãe Astral propunha eram para, enfim, o Frisk conseguir ter o poder de resetar. Frisk estava sendo treinado de uma forma que nunca tinha sido feita antes. Frisk e Mãe Astral treinaram de várias maneiras, mas uma delas foi tentar reiniciar o treinamento, ou seja, resetar o treinamento. Ela treinou Frisk para aprender a resetar o mundo até um certo ponto no tempo, então eles tentaram basicamente aprender os efeitos das linhas do tempo em sintonia com o reset em si, mas o teste falhou completamente. Aparentemente a Mãe Astral queria que Frisk conseguisse resetar, mas ainda assim deixar o progresso ali. Resumidamente, tipo resetar para a Mãe Astral rejuvenescer, mas ainda assim o progresso do reino e tal se manter. Mas, obviamente, não deu certo, não importa a pesquisa deles. Ocorreram anos e anos de fracasso. A vida da Mãe Astral começou a chegar perto do fim, mas antes do dito fim, enquanto os humanos cresceram e o reino prosperou com a sua quase morte, ela matou Frisk quando adulto durante o sono. Então os manipulou para fazer um verdadeiro reset para alguns anos, resetar todo aquele mundo com a determinação de Frisk. A Mãe Astral enfim viu o que faria ela ficar viva. Quando ela chegava perto da morte, ela basicamente resetava o reino e mesmo perdendo todo o progresso, ela absorvia a determinação de Frisk e resetava, só pra ficar viva, e ela tinha lembranças desses resets, já que a determinação se tornaria dela. E durante esses resets ela começou a experimentar vários resultados e possibilidades diferentes, e de modo geral ela fez um progresso maravilhoso. Depois de um tempo ela decidiu parar de mexer com o mundo e decidir deixar isso acontecer e ver o que aconteceria com essas escolhas. A Mãe Astral decidiu descobrir quem o seu velho amigo estava ficando e decidiu visitar a sua namorada, mas é claro, basicamente para fazer algo terrível. A Mãe Astral enfim foi encontrar o River Person e ela decidiu entrar na casa e ela, a namorada dele e River Person tiveram uma ótima noite e a noite estava muito boa. Contudo, o clima esquentou quando ele decidiu dar uma saída, basicamente. Ele decidiu sair um pouquinho pra ver se é uma coisa aí do trabalho dele, por aí, esse tipo de coisa. Então ele deixou as 2 mulheres sozinhas. E elas rapidamente entraram em uma discussão, porque a Mãe Astral achava que ela tinha direito de ficar com ele. Exato, por algum motivo. Enfim, ela decidiu fazer algo meio insano. Então, ela decidiu basicamente, no meio da discussão, falar que iria acalmar as coisas e falou que iria pegar um copo de água para parceira do seu amado River Person. Contudo, quando ela fez esse copo da água, ela colocou veneno e deu pra garota, que inocentemente bebeu, achando que isso seria só um jeito de acalmar as coisas, mas acabou caindo e morrendo. No fim, acabou que a Mãe Astral jogou a garota dentro de um porão ali
E quando o River Person voltou naquele local, ele perguntou onde estava sua esposa e ela contou a verdade. O River Person disse que ela estava louca, até que basicamente ela disse que não, isso é verdade. E nisso ela abriu o porão e o River Person viu sua amada morta. E no modo geral, ele vomitou de verdade. E a Mãe Astral disse que tudo ia ficar bem e logo ele seria feliz novamente. O Peterson estava furioso e totalmente enojado, e naquele momento ele queria matar a Mãe Astral à sua frente. Ele queria fazê-la sangrar, mas antes que ele pudesse ter a chance, ele foi cortado por uma lâmina vermelha misteriosa. O que podemos concluir com isso tudo basicamente é que a Mãe Astral basicamente sempre resetava as coisas e ela agora estava começando a testar as possibilidades. Uma dessas foi tentar se vingar do River Peterson e da sua esposa, basicamente. Contudo, como? Quer dizer, ela só não matou o Frisk uma vez? Não, aparentemente. Tipo, toda a linha do tempo que ela resetava, ela pegava a Frisk Carrier, mas quando ela estava ficando mais velha, ela resetava e testava novas coisas. Era basicamente isso. E contudo, ela basicamente ocultamente era uma insana psicopata, mas para o reino estava tudo pacífico, para o reino ela só estava fazendo bem. Contudo, poucos sabiam a real face da Mãe Astral. Bem, pessoal, eu encerro essa parte 1 por aqui. Essa parte basicamente explica mais o passado de Alpha Tail, e a próxima vai explicar um pouco mais a história de Alpha Tail nesse mundo, basicamente. Tipo, no mundo de Alpha Tail, sem seu passado, ser realmente a história durante, pra no final a gente explicar os acontecimentos do Infected, do Error 404, do Multiverso e etc. Mas por agora o que vocês precisam saber é isso. Tudo começa com a Mãe Astral, que era uma garota que conseguiu ajudar na guerra, conseguiu assumir o cargo, aí começou a fazer experimentos pra nunca morrer, ser imortal, basicamente cuidar do seu reino pra sempre, não importando se ela apagasse parte do progresso, e basicamente isso. E no caminho ela acabou meio que perdendo um pouco sua sanidade, mas por enquanto é isso. O que vai acontecer em breve, vocês vão ver na próxima parte que sai na próxima terça. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.